Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Olá pessoal, boa tarde. Está no ar a 27ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. O programa de hoje é muito especial para mim. Eu convidei duas pessoas que fazem parte da minha vida, da minha equipe, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como a comunicação e o marketing pode ajudar a alavancar os negócios. Sejam muito bem-vindas, Maeva Moraes e Gabriela Balabem. Olá, boa tarde. Olá, Cris. Tudo bom? Gente, é uma alegria estar aqui, viu, com vocês hoje. Duas profissionais que eu admiro muito, que trabalham comigo e que somos um time, né? Sim, e é um muito. prazer poder dar a oportunidade para vocês falarem um pouquinho desse assunto tão importante que a gente vivencia todos os dias, não é mesmo? Prazer Sim, é nosso. é muito. Estou muito feliz com o convite. Obrigada, viu? Meninas, em nossa rotina, né, todos os dias ali, trabalhando na agência com comunicação e marketing, a gente percebe o quanto as pessoas têm dúvidas sobre branding, né, sobre a comunicação e principalmente sobre marketing. E foi por isso que, né, eu convidei vocês para a gente poder falar sobre esse assunto tão importante, explicar para as pessoas para os nossos ouvintes, como é importante a gente poder explorar essas ferramentas para alavancar qualquer negócio. Então eu preparei algumas perguntas para vocês hoje para a gente falar sobre esse tema. Cris, na verdade, no caminho vindo aqui pra rádio, eu e a Gabi conversamos e a gente teve uma ideia, uma surpresa. Confia na gente? Hoje, quem será a nossa convidada? Na verdade, é você. Uhul! Surpresa! Ai, sério? Sim. Ai, não acredito. Ninguém melhor do que você pra falar sobre esse assunto com a gente. É o que a gente vive todos os dias e é sempre um aprendizado estar perto de você. Eu acho que vale a pena os seus ouvintes conhecer a sua trajetória, como que você trabalha com comunicação. Acho que vai ser um papo bem enriquecedor. É isso mesmo, Cris. Hoje você vai ficar do outro lado e nós vamos conduzir o programa aqui pra você, né, Má? Gente, que legal! Vamos apresentar então? Vamos! Hoje na Mulheres, Paiquerê 91,7, Cris Magaldes. Uhul! Vale a apresentação para ela também. Cris Magaldes é formada em marketing, publicitária, especialista em branding, marketing digital, gestão de vendas e neuromarketing. Cris morou na Inglaterra e na Itália, trabalhou em diversas agências, passou por TVs, rádios, gerenciou um departamento de marketing e atualmente tem a sua própria agência e atua no mercado há quase 30 anos, mais idade do que Gabi. A mãe falou, Gabi, vou falar sobre isso lá pra amiga, pelo amor, né? Cris, seja muito bem-vinda ao programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Ai, tô chique, hein? Hoje eu tô sendo entrevistada. Que delícia. Tá se achando ali, olha. Tô me achando, gente. Que legal. Nossa, vocês me surpreenderam. Mas ok, vamos lá, né? Tô aqui pra bater um papo e tirar todas as dúvidas, né, de vocês e também compartilhar o conhecimento aí com os nossos ouvintes. Vamos começar então do começo, para os seus ouvintes entenderem como começou a sua paixão pelo marketing, como começou a sua história profissional. Olha, pra mim, assim, é até emocionante. Parando para analisar, né, esse momento, né? Vamos deixar a emoção de lado, mas olha que incrível, né? Nós estamos aqui nesse prédio da Rádio Paiquerê 91,7, na Avenida Higienópolis, ao lado do lago. E a minha primeira experiência profissional na área foi justamente nesse prédio. Sério, Cris? Olha só. Existia uma agência aqui chamada Engenho Propaganda, ao lado aqui da Paiquerê, mas faz parte do mesmo prédio. É exatamente onde nós estamos aqui com o estúdio, era a Engenho Propaganda. Então eu comecei trabalhando aqui, né, com 15 anos. E quando eu comecei a trabalhar, eu me encantei com a área, né? A gente falava muito na época de propaganda. E a propaganda, ela evoluiu, né? Mas era uma agência de propaganda, então na época, Engenho. Ela dividia o prédio com a Paiquerê? Dividia na época o prédio com a Paiquerê, né? O proprietário era o Valdir Pagani, inclusive muito amigo do JB Faria. E eles tinham... utilizavam esse mesmo prédio. Depois de um tempo, né? A rádio acabou ocupando todo o prédio, o Valdir foi para um outro espaço. Então, ali eu realmente me encantei com a área, era muito jovem, mas eu aprendi muita coisa,
né? Naquela época, o Valdir me deu muitas oportunidades. Eu comecei como secretária e fui aprendendo e ajudei vários setores, né, dentro da agência. E toda vez que eu venho aqui, eu passo um filme na cabeça, né? Todas as vezes que eu venho fazer meu programa. E é muito legal porque, até compartilhando aí com os nossos ouvintes, o quanto você precisa verbalizar os seus sonhos e acreditar nos seus sonhos. Eu olhava o Valdir na época com muita admiração. Era um excelente profissional, a agência dele era grande, bem respeitada e tinha muitos clientes. E eu olhava tudo aquilo assim com muita admiração e eu falava que um dia eu queria ter a minha própria agência. E eu falava, um dia eu quero ter minha agência aqui na Higienópolis. Porque quem é de Londrina sabe a importância, né, da Higienópolis para nossa cidade. É referência, é uma rua, né, uma avenida muito importante para nós. Então eu falava assim, nossa, meu sonho é um dia ter a minha própria agência aqui na Higienópolis. Eu ia ser muito feliz. E muitos anos depois, né, meu sonho se realizou. E eu lembro ainda do dia que eu abri a agência na Higienópolis, logo aqui acima, no prédio, né, aqui no Eurocenter. E eu chorei esse dia. Sim. Me emocionei olhando para a janela, eu olhava aqui para baixo, falava assim, um dia ali naquela esquina ali embaixo, eu falei com Deus que eu queria ter um sonho de ter a minha agência aqui. E eu realizei esse sonho. Então foi muito bacana a experiência, né? Dali eu fui para outros lugares, eu trabalhei em agências, né, em outras agências. Eu passei por TV, passei por rádio. Inclusive, hoje, trabalho com pessoas que eu sempre admirei. Sim. Né, quando eu iniciei, hoje se tornaram meus colegas. Então, de lá para cá, né, como vocês mencionaram no início do programa, eu fui mergulhando, buscando cada vez mais conhecimento. E fui passando por diversos lugares dentro da área. E isso foi trazendo mais experiência, né? Então, eu tenho, assim, muito orgulho, né, de tudo que eu construí. Não foi fácil, né? Passei por momentos muito difíceis. Mas aquela menina que entrou aqui nesse prédio em 1995... com o sonho de ser uma advogada, abandonou o direito, continuou fazendo direito, mas acabei indo para essa área que eu tanto amo, né? Sim. E vocês trabalham comigo, vocês sabem. E hoje é um dos nomes, sou apaixonada, né? Hoje é um dos nomes mais respeitados em Londrina, dentro da comunicação, da publicidade, do marketing, né? É verdade. Obrigada, meninas. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho rapidamente aí, senão a gente fica o programa só contando Tem muita história. Ô, Cris, e a comunicação e o marketing, né, eles são muito fundamentais para nós que somos empreendedoras, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora. E eu queria saber de você o porquê que a comunicação e o marketing, eles realmente são importantes para esses negócios. O que você tem a dizer para o pessoal que está nos ouvindo em casa? Hoje em dia, qual que é a importância da comunicação e o marketing no negócio deles? Então, Gabi, a comunicação e o marketing é fundamental para qualquer negócio. Qualquer negócio de qualquer tamanho. Eu sempre digo, porque às vezes as pessoas acham que tem que ser uma grande empresa. Não, o marketing e a comunicação, ele é importante para qualquer negócio, seja pequeno, médio ou grande, né? E antigamente a gente falava muito sobre isso, que o marketing era só para as grandes empresas que tinham muito poder para poder investir, né? De condições para poder investir em propaganda, em publicidade. Mas hoje a gente entende que para a sobrevivência, né? Qualquer negócio ele tem que se destacar. Então, nas últimas décadas, o que a gente percebe? Um crescimento muito grande no mercado da concorrência. Então, a gente via poucos negócios, né, tendo a mesma área de atuação. Hoje, tudo que você pensa, você tem muitos concorrentes. Parece que todo o mercado está saturado, né? Se você olha, né, a gente escuta bastante isso também no mercado. Nossa, mas já tem muita gente fazendo a mesma coisa. Se você pensa numa padaria, tem um monte de padaria, tem um monte de mercado, tem um monte de farmácia. E o que faz essas empresas alcançarem, né, os objetivos? E, claro, o objetivo de qualquer empresa é faturamento, né? É venda. E para que você consiga vender mais, você precisa, primeiro, se comunicar de maneira correta. E depois, lógico, você usar as estratégias corretas dentro do marketing para você poder se destacar, né? Sim. Então,
construir, né, fortalecer essa marca é muito importante, né? Então, todas as marcas, elas precisam disso, para que ela possa, assim, se conectar com o público certo, né? Então, é bem amplo isso, mas, basicamente, a comunicação, ela tem que ser clara, né, e estratégica, bem definida, para que as empresas, elas consigam aumentar, né, essa percepção no mercado em relação à concorrência. E, consequentemente, vão conseguir vender mais, né? Sim, e aproveitando esse gancho, Cris, para quem está começando agora um negócio, o que você tem para dar de dica para a pessoa que está começando? O que você acredita que é mais importante ela focar no começo? Ótima pergunta, Gabi. É porque, assim, as pessoas, às vezes, elas começam e elas não pensam, né? Qual o primeiro passo que eu tenho que dar? E a primeira coisa que eu sempre falo é começar do jeito certo. Eu brinco muitas vezes que tem muita gente que queima na largada, né? Uhum. Então, o importante é você se planejar para que você não queime na largada. Vocês escutam muito isso de mim, não é? Muito, uhum. Eu falo muito isso para quem, principalmente os novos clientes, né? Quem tá começando com a gente. Mas o porquê? Vocês me escutam falando muito isso. Porque se você não se planejar, a forma como você vai já lançar, né, no mercado a sua marca ou o seu serviço, as pessoas, elas podem ter uma percepção errada, né, de você. E aí, elas não vão conseguir comprar aquilo que realmente você quer vender. Então, a primeira coisa é você compreender como que você vai gerar valor, né, para o seu público-alvo. Então, muitas empresas que estão começando, elas não se preocupam com isso. E quando elas não se preocupam em começar esse processo do jeito certo, com um profissional, porque até gostaria de pontuar, elas acham que é uma forma delas economizarem, né? Então, também é importante pontuar isso. Mas eu estou começando, eu não posso investir. Eu vou fazer, né? Vou construir minha marca com um aplicativo que faz, né, um logotipo. Eu vou pedir para um amigo, né, o filho de um amigo, fazer um logo, uma identidade visual para mim. E o que acontece quando esse empresário, esse empreendedor age dessa maneira? Ele não está trabalhando uma imagem profissional. Como que as pessoas vão comprar essa empresa? Exatamente como ela está se demonstrando, né? Então, elas vão... O público-alvo delas vão ter uma percepção de valor que muitas vezes não é aquela que a empresa quer passar. De uma empresa que é amadora, que o trabalho não é profissional. É assim que o mercado vai enxergar. Então, quando a gente fala, né, de um trabalho profissional, é justamente nesse início que precisa ter o maior cuidado. Então, precisa começar o negócio? Começa do jeito certo. Faça os investimentos da maneira correta, não pule etapas. Às vezes é melhor você começar do jeito certo, investir naquilo que realmente vai conseguir fazer com que você escale dentro do seu próprio negócio, do que de repente você querer fazer uma economia que não é muitas vezes muito inteligente. E aí, ali na frente, você não vai conseguir os resultados que você quer. Por quê? Também é importante pontuar, né? A imagem que a gente transmite é a forma como a gente vai ser comprado no mercado e com que público a gente vai se conectar. Então, a preocupação também nesse início é porque se eu demonstro uma certa simplicidade, um logo mais, né, digamos assim, amador, caseiro, né? Então, eu posso vai ser difícil agregar valor àquele serviço, eu posso me conectar com um público de uma outra classe que eu não queira. Eu posso passar uma percepção de valor mais baixo daquilo que eu desejo. E aí eu não vou conseguir o resultado que eu espero. Sim. Ainda sobre investimentos, Cris, o que você sugere? Qual é o melhor investimento? Qual é a melhor mídia? Mídia digital ou as tradicionais, como TV, rádio? Então, esse jornal é até um ponto também. Jornal. Esse é um ponto de muita... acredito até discórdia, né, dentro da área de comunicação, mas eu vou falar da minha percepção. Primeiro que depende muito do público-alvo que você quer atingir. Mas o mercado hoje, né, a gente precisa trabalhar bastante essa questão do objetivo da mídia, né, a disponibilidade que o cliente tem de investimento
Então, hoje a gente fala muito do marketing digital e ele oferece realmente, assim, uma excelente segmentação, né? A possibilidade de você ter todas as informações ali, né? Inclusive, a gente consegue ter as métricas no marketing digital de tudo aquilo que está sendo feito, né? Então, ele possibilita a gente compreender o desempenho daquela campanha. Tipo, idade, a gente consegue definir o gênero, né? A gente consegue fazer campanha por geolocalização e tudo mais. Então, ele tem, sim, os benefícios, né? O marketing digital. Enquanto as mídias tradicionais, né? Que são conhecidas aí como rádio, TV, outdoor, jornal, enfim, panfletos, né? Ele tem uma penetração, assim, em diversos públicos. Então, no marketing, nós chamamos de mídias offline. E apesar do crescimento do digital... Hoje, para as marcas que querem se fortalecer, gerar autoridade e credibilidade, ainda são as melhores mídias. Sim. As que nós chamamos de tradicionais. Então, hoje, o que eu sempre digo para os clientes? A melhor mídia é a combinação dos dois, do offline com online. Porque a gente consegue trabalhar de forma ampla, a gente consegue ter autoridade, a gente consegue ter penetração e, ao mesmo tempo, a gente consegue atingir públicos diferentes, ser mais dinâmicos, né, com as redes sociais. Mas seria muito importante que toda empresa pudesse olhar de forma mais ampla, né, essa visão 360 também das mídias e fizesse os dois, né, tanto as mídias tradicionais quanto as mídias digitais. Uma não substitui a outra, né, Não, Cris? elas se complementam, né? Então é importante falar que essa questão de... Não é que um é melhor ou outro é pior. Tudo é válido, né? Sim. Todo canal de comunicação é importante para uma marca. Mas aí a gente precisa estudar qual é a finalidade, né, dessa empresa, o que ela pretende fazendo essa divulgação, para a gente poder direcionar ela para o melhor caminho. Sim, isso se chama Plano Estratégico de Comunicação e Marketing, para o ouvinte que ainda não conhece o termo. Isso. Cris, aproveitando que você respondeu na pergunta anterior sobre público-alvo, essa é uma dúvida que muita gente tem. Como que a gente define o público-alvo? Maeva, essa é uma dúvida de muitas pessoas mesmo. É uma coisa que a gente recebe, assim, constantemente, né? Dos nossos clientes, enfim. Mas eu vou responder depois do intervalo. Vamos para um breve intervalo e na volta eu respondo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no programa Mulheres na Paiquerê 91,7 e aqui comigo hoje, Maeva Moraes, Gabriela Balabem, profissionais que trabalham na comunicação e no marketing. E hoje o nosso bate-papo justamente é para explicar como é possível alavancar os negócios. E a entrevistada de hoje sou eu, Cris Magal. Trocamos, invertemos os papéis hoje. Como está sendo pra você, Cris? É muito gostoso, gente. É legal. Não esperava, mas tudo bem, né? Uma surpresa, mas espero que dê tudo certo no final. Tá se saindo bem. Depois vocês me falam como eu me saí como entrevistada. Ótimo. Bom, você tinha feito uma pergunta, né, antes do intervalo. Isso, a gente terminou o bloco anterior com uma pergunta, ficou então para responder. A pergunta era, a gente estava falando sobre público-alvo, né? Essa é uma dúvida que muita gente tem, e aí eu te perguntei, como que a gente define o público-alvo de uma empresa? Então, Maeva, é uma dúvida que muitas empresas têm, né? Empresas, empreendedores. E primeira coisa, para você definir o seu público-alvo, é você ter os seus dados demográficos. O que são os dados demográficos, para as pessoas entenderem? É definir a idade do seu público, né? Então, qual a idade das pessoas que você quer atingir? Segundo, qual é o gênero? É mulheres? São homens? Estado civil, essas pessoas são casadas, né? A média da renda dessas pessoas, a ocupação delas, né? E todas essas informações são muito importantes, né? Para a gente poder definir. Então, você vai conseguir entender quem são os seus clientes ideais. E aí, em cima das necessidades desse público-alvo, interesses, né, também você vai definir onde essa pessoa passa mais tempo. Por que é importante saber quem é o público-alvo? Porque ali, quando eu expliquei, né, em relação à idade, gênero, enfim,
a gente compreende que, por faixa etária e por gênero, as pessoas têm hábitos diferentes, elas consomem tipos de mídias diferentes. Então, a gente consegue, quando a gente define esse público-alvo, a gente consegue ser mais assertivo na comunicação e no marketing. Então, isso tem que ser definido, porque eu sempre falo, né, oriento os clientes. Quando a gente não sabe com quem a gente está conversando, a gente não consegue efetivamente ter um relacionamento com aquele cliente. Por quê? Porque o que você fala para um jovem é diferente do que você fala para uma pessoa de mais idade, ou para um público mais infantil. Então, a gente precisa definir bem esse público-alvo em cima dessas ferramentas, né, essas informações que eu mencionei, para que a gente possa daí fazer um planejamento de como atingir essas pessoas. Sim. Cris, para quem, não sei se os seus ouvintes já te acompanham na rede social, no Instagram, a gente que acompanha, a gente vê que você fala muito sobre branding. É também uma das coisas que a gente mais conversa com os nossos clientes, é um dos serviços que a gente mais presta hoje em dia, né? Cris, você poderia explicar pra gente o que é o branding e por que ele é tão importante? Ótima pergunta, Maíva. O branding é o processo de você criar, né, uma marca e você fazer a gestão dessa marca, né? As pessoas às vezes não sabem, né? Então, só para ficar claro, a definição de branding que vem de uma palavra em inglês. Mas basicamente é a forma como você vai fazer a gestão dessa marca. E quando a gente fala marca, né? Não precisa ser só uma marca corporativa. Sim. Pode ser uma marca pessoal também. Então, o que a gente percebe hoje no mercado? Tem muitas pessoas que elas são profissionais, elas trabalham e elas são a própria marca delas. Então, cada um de nós somos uma marca. Por quê? As pessoas conhecem a Maeva como profissional. Então, você precisa trabalhar o seu branding pessoal. Dentro de uma empresa, você vai trabalhar o branding dessa empresa, né? Então, um bom branding, independente se for um branding pessoal ou empresarial, é fundamental que você saiba gerenciar essa identidade dessa empresa. Então, e o branding, ele vai definir como essa empresa vai ser percebida, né, pelos seus consumidores, que é o que a gente acabou de falar, o público-alvo. Sim. Então, também, saber o público-alvo vai me ajudar no meu processo de branding. Para que tudo isso? Para que eu possa me diferenciar em relação ao mercado, à concorrência, né? E essa marca vai conseguir ser forte, ela vai conseguir aumentar o seu reconhecimento, ela vai conseguir construir a confiança, né, diante do seu público-alvo e, claro, consequentemente, ela vai conseguir fidelizar, né, principalmente gerar mais vendas. Eu até costumo brincar bastante em questão do branding, que as pessoas ficam assim, né? Ai, mas branding é uma palavra tão difícil. Nossa, mas o que é isso? Então, você que está aí nos ouvindo, você nunca mais vai esquecer. Para ficar bem claro para você entender o que é branding, sabe quando a gente fala, Maeva, a nossa avó, ela tem uma cozinha tão gostoso, ela tem um tempero único, né? Ou a nossa mãe. É basicamente isso. É o tempero, é aquele segredinho, é o diferencial, né? Então, cada marca, ela tem a sua essência. Assim como o tempero da nossa avó, da nossa mãe, a nossa marca precisa ter. Porque até quando você coloca isso, né, fazendo uma analogia em relação ao tempero, né, de você, por exemplo, cozinhar. A gente pega uma receita e você vai lá querer fazer uma receita de bolo. Você vai fazer a mesma receita, vai sair de um jeito, né? Eu vou fazer de um jeito. Então, por quê? Porque nós temos o nosso jeito próprio de fazer. A mesma receita fica diferente. Mas é a nossa essência. E é isso que o cliente compra. Então, por isso que é importante fazer um branding, né? A gente hoje se fala muito isso no mercado em relação à gestão da marca, mas é a importância. O branding, ele não pode ser banalizado. É algo muito importante para qualquer pessoa, né? Brand pessoal ou até corporativo. Porque ele vai definir tudo. A forma como essa marca ela vai se comportar no mercado, como ela vai gerar valor, o que ela pode, o que ela não pode fazer. Porque ela tem uma essência e ela tem que seguir aquele padrão. Sim. Hoje as grandes marcas, elas fazem isso muito bem. Então, por isso que elas geraram valor, né? Não posso citar aqui os nomes. Sim. Mas assim, as grandes marcas, elas
fazem perfeitamente esse trabalho de branding. São conhecidas só pelas cores, a gente sabe, Exatamente. né? As grandes marcas. Então, o brand vai fazer justamente isso. Ele vai nortear como essa marca ela vai se comportar no mercado. Sim. Quando a gente fala de branding pessoal, Cris, qual que é a importância da imagem? A imagem, ela é primordial. Primeiro, quando a gente fala de imagem, a gente tem tem até uma frase que é muito clichê, né? Que é a primeira impressão é que fica. Sim. Né? Então, aí o que acontece? Quando você olha para uma marca ou para uma pessoa, vamos fazer os dois aqui, os paralelos, né? Porque a gente sabe que são muitas pessoas nos ouvindo e pode ser que muita gente tenha interesse no que é a imagem pessoal e a imagem profissional. Quando a gente fala assim, daquele profissional, né? Sim. Que ele fala, por que é a importância da minha imagem? Porque é a forma como as pessoas vão te comprar. E dependendo de como você vende, as pessoas podem te comprar de uma forma positiva ou negativa. Sim. E é o primeiro impacto que a pessoa tem. Antes de você abrir a boca, o que as pessoas vão ver? A gente tem até dados disso, não tem? Tem dados. Depois eu posso até trazer para vocês. Mas para você ter uma ideia, daqui a pouquinho eu só tiro uma dúvida para não errar aqui nos números. Mas mais de 57%, acredito que é 57%, o mais importante na comunicação é a imagem. Mais que a fala, né? Sim. Muito mais que a fala até. A forma de falar. E a forma de falar, então, que é o conteúdo. Então, mais que o conteúdo, que é o que a gente fala, o que a gente sabe vender, é a imagem, que é o principal, né? Então, por isso que eu falo muito isso para as pessoas, o quanto é importante você se preocupar. E a imagem também está relacionado. Antes de você chegar e oferecer o seu trabalho, é a sua marca que vai chegar. Então, que também é a nossa imagem, né? Então, quando a gente fala assim, de uma marca, o primeiro contato que o cliente tem com aquela marca, qual que é? Essa identidade visual. E se ela não for profissional, se ela não passar uma imagem de credibilidade, é assim que o cliente vai comprar. Do mesmo jeito que na imagem pessoal, né, o personal branding que a gente fala, é a forma como você se veste, né? Isso tudo pode agregar valor ou não. Então, é extremamente importante, né? Vamos falar um pouco de Instagram, então, mas deixo com a Gabi. A Gabi que é especialista em produção de conteúdo para rede social, estratégia para rede social. Ô Cris, vamos para uma pergunta que acredito que todo mundo gostaria de saber, né? E tem medo, às vezes, de perguntar dependendo do tipo de informação que vai receber, né? O que é indicado, Cris, para fazer no perfil do Instagram para conquistar melhores resultados? Atingir um resultado melhor do que a pessoa já tem hoje. Gabi, primeira coisa é dedicação. Né? Tudo que a gente coloca energia, que a gente coloca disciplina, acontece, né? E isso também nas redes sociais. Então, isso não é diferente para as redes sociais, isso na nossa vida, né? A gente quer emagrecer, a gente tem que ter constância, tem que ter disciplina, tem que colocar energia. A Gabi tá passando por esse processo, eu também. Não é? Então, a gente não foca lá em se dedicar para aquilo. As redes sociais não é diferente, né? Então, você precisa se dedicar principalmente para aquilo que você está fazendo, né? Por isso que eu falo, para crescer um perfil, para você realmente ter resultados, você precisa ser consistente. Então, você precisa criar conteúdos relevantes, principalmente conteúdos que envolvem essa audiência. Quando a gente fala envolve, é justamente que aquela pessoa ela tenha o interesse de parar naquele conteúdo que você criou e que ela tenha interesse em consumir aquele conteúdo. O que é o consumir? Ela interagir, ela ter vontade de parar, dela ler, dela achar que é interessante o que você está falando. Compartilhar com alguém. Compartilhar com alguém. Se ela não tem esse desejo, esse interesse, é porque esse conteúdo não é relevante. Né? Hoje em dia tem essas trends, né? O pessoal tem empresas que se submetem a fazer algumas trends assim. O que você acha disso, Cris? Eles podem fazer todas as trends que estão em alta ou eles têm que analisar as métricas certinhas? Olha, eu vou dar uma resposta meio polêmica. Vocês trabalham comigo, vocês sabem que eu sou meio assim, né? Eu já tem gente, é até bom você fazer essa pergunta pra mim, porque tem gente que tem até uma visão um pouco errada do meu posicionamento em relação a isso. Não é que eu sou contra todas as trends, mas pra você viralizar, você não precisa aderir às trends, principalmente quando você é um profissional. Verdade. Primeira coisa é zelar pela sua reputação.
O que você pensa sobre você olhar um conteúdo de por exemplo, uma médica, né? E ela fazendo uma dancinha, ela fazendo um tipo de conteúdo que pode criar ruídos na imagem dela. Não passa uma credibilidade. Não vai passar credibilidade. Né? Pode até colocar em xeque toda a autoridade que ela construiu. Então, em alguns momentos, não é indicado. Quando você vai consumir o conteúdo de um determinado profissional, dependendo do profissional, você tem que avaliar isso. É uma influenciadora. Normal que tem que fazer trend, senão ela é fundamental. Né? A finalidade do perfil dela é para aquilo. Mas profissionais que precisam gerar autoridade, credibilidade, eles não podem aderir só por questão de likes. Uma coisa muito importante é colocar isso quando a gente está falando de rede social. Que eu falo isso muito para os meus clientes. Like não significa vendas. Isso. Muitas vezes você fazer um conteúdo engraçadinho, você está se expondo ao ridículo, você pode perder a sua credibilidade, você pode colocar em xeque tudo que você construiu. Então, fiquem atentos. Verdade. Né? Então, por isso que a gente precisa pontuar, né, tudo isso para quem está nos ouvindo, a importância da gente levar a sério. Só ter uma rede social não é marketing. Isso não é marketing. Isso. Verdade. Um post não é marketing. Sim. Verdade. Um Reels não é marketing. Marketing é muito além. A rede social, ela é apenas um canal que você pode explorar dentro do marketing. E aproveitando esse gancho, já que a gente entrou nesse assunto polêmico, Cris, que tipo de conteúdo, então, você indicaria que gere mais engajamento e conversão? Olha, Gabi, quando a gente fala de conteúdo, conteúdos que resolvem algum problema. O que hoje as pessoas buscam em rede social? Quando elas querem saber sobre um determinado assunto. Algo que estão resolvendo algum problema. Né? Então, quando a gente vai fazer alguma pesquisa e começa a seguir algum profissional, é justamente porque aquele profissional me passa credibilidade, eu quero aprender com ele, né? E quero saber um pouco mais sobre o que ele vende. O que ele vende? Algo que possa solucionar o meu problema. A gente até fala bastante sobre a questão de dor. Ele resolve uma dor que pode ser diferente. A minha dor é diferente da sua. Sim. Né? Então, por isso que eu explico. Essa forma das pessoas consumirem hoje a internet mudou bastante. Mas, basicamente, o que não vai mudar, o que cada profissional faz, é que com a profissão dele, ele resolve algo. Sim. E aí, dentro de resolver algo, a gente falar de conteúdos, né, que mais geram engajamento, hoje os vídeos, a gente pode, né, compartilhar o nosso conhecimento através dos vídeos que são excelentes, né, eles engajam muito bem e ajudam também, né, nessa parte de construção de marca, de promoção de produtos. E dentro das redes sociais também você consegue ter esses insights valiosos com o comportamento desse consumidor. Por quê? Aí eu vou ter as métricas dos conteúdos que mais engajaram e eu consigo saber que tipo de formato que me trouxe mais resultado, o tema que as pessoas consumiram mais. Então, em cima dessas informações, dessas métricas, eu consigo trazer conteúdos mais relevantes. Aí eu posso identificar. São os vídeos que eu trabalhei que são mais relevantes para o meu público, porque também é isso, dependendo do tipo de público que eu vou atingir, o segmento que eu atuo, muda muito. Nem sempre o vídeo vai ser a melhor opção. Verdade. Talvez é um carrossel, talvez é um post direto. Então, Sim. Tudo isso tem que ser avaliado. Cris, então pra gente encerrar esse assunto aqui da rede social, de engajamento mesmo, o que você indica para as empresas, para elas melhorarem na comunicação do feed delas? Gente, fique aqui comigo que eu preciso ir para um breve intervalo e na volta eu respondo isso. Então tá bom. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7 e estamos indo para o nosso último bloco.
esse bate-papo tão gostoso aqui sobre algo que eu amo tanto falar com essas duas convidadas muito especiais, Gabriela Balabem e Maeva Moraes. Gente, olha como passou rápido. Passou! Verdade. Ai, gente, já tá acabando. A gente Foi uma delícia. Mais um bloco, será? Isso porque a gente conversa disso todos os dias. Verdade. Bom, vamos lá. O que você tinha perguntado? Cris, no bloco anterior, eu perguntei pra você sobre como que a empresa pode melhorar a comunicação dela na rede social. Então, Gabi, as redes sociais, elas são uma plataforma, assim, poderosíssima. As pessoas não têm noção o quanto elas podem explorar. Mas eu acho que, assim, o fundamental, primeira coisa, é trabalhar a rede social de forma profissional. Sim. As pessoas ainda não levam muito a sério. Acham que só porque é uma rede social, né, acaba fazendo de qualquer jeito. Coloca na mão de qualquer pessoa, às vezes, que não entende. Às vezes é só um funcionário que sabe mexer. Mas um funcionário que sabe mexer não necessariamente é um funcionário que estudou marketing, que estudou publicidade, que é da área, que entende o que está fazendo. Então, ele vai dar o melhor dele. Mas tudo isso que nós falamos anteriormente nas outras perguntas que eu respondi, é sobre isso. É uma construção, né, do brand que precisa ser trabalhado, as estratégias corretas de marketing, os conteúdos relevantes. Então, é muita coisa para você deixar na mão de alguém que não entende. Por quê? É a sua imagem. É a sua vitrine. A rede social é a extensão do seu negócio. E a forma como você coloca um post, como você coloca um conteúdo nas redes sociais, é exatamente a forma como as pessoas vão te comprar. Então, como as pessoas estão comprando a sua empresa através da sua rede social? Você já tem a resposta. Se você olhar, você vai ver que você não tem um conteúdo profissional. Muitas vezes não é uma arte feita por um profissional, não é uma legenda bem estruturada. As pessoas, elas erram nos detalhes, no básico. Se a gente for falar até de uma legenda, tem muito erro de português, né? Não é nem pensar, a pessoa, é só uma foto, posta lá. Não é. Tem que ter, você entra na loja, o que você vai ver? Você quer ver uma loja bem arrumada. Organizada. Bem organizada. Ela quer ver onde tem os produtos na prateleira. A sua rede social é isso. É a sua loja aberta para o seu cliente. Ele está tendo o primeiro ponto de contato com você através da sua rede social. Qual a forma que você quer ser visto por esse possível cliente? Porque às vezes ele não é cliente. E muitos negócios, muitas empresas são muito boas e elas deixam de vender porque as redes sociais dela não condizem com, às vezes, o ponto de venda dela. E isso precisa ser trabalhado de forma integrada. Então, a minha loja, se é uma loja bonita, organizada, né? O meu ponto de venda é a mesma coisa. A minha rede social é o meu ponto de venda. Como você está se vendendo na sua rede social? Então, é uma coisa muito importante, né, para que as empresas reavaliem, né, façam uma reflexão sobre isso, porque não só para venda, a rede social é uma rede social, a gente já fala de relacionamento. Então, é muito importante. É através de uma rede social que você vai gerar interesse, despertar interesse, começar um relacionamento. E a gente compra de quem? A gente compra de quem a gente tem relacionamento. Então, é uma maneira muito acessível de ser trabalhada, mas que precisa ser vista de maneira profissional. Cris, dentro do relacionamento que a gente cria, né, que uma empresa cria com o seu cliente, ali a gente vê mesmo que na rede social, o cliente, ele se sente muito à vontade para dar o seu feedback. Ele escreve tanto positivo quanto negativo. Ele se sente à vontade para elogiar ou até para reclamar de algum serviço, algum produto, né? Dentro das estratégias de marketing, qual que é a importância de ouvir esse feedback do cliente? Maeva, ótima pergunta. É uma dúvida que muitas pessoas têm. O feedback dos clientes, ele é essencial. Por quê? Porque você tem todas as informações que você precisa, né? Todos os insights valiosos. Vou até abrir um parênteses aqui e falar para vocês sobre como o marketing evoluiu. Lá no início, né, do marketing, não se preocupava com quem vai comprar o seu produto. A gente se preocupava divulgar esse produto. Hoje, o marketing, ele gira em torno do consumidor. Então, saber o que esse consumidor quer, a maneira como ele quer comprar, é extremamente importante. Então, isso é valioso, né? Sobre como que está funcionando, né, a sua empresa, o que precisa ser ajustado, tanto no seu produto, no seu serviço.
É importantíssimo você receber esse feedback, mas você fazer algo com o seu feedback, porque tem muita gente que recebe feedback e não faz nada com isso. Então não adianta você perguntar a opinião do seu cliente, falar assim, o que eu quero saber do meu cliente, o que ele quer, mas você não faz nada para melhorar. Então, e aí o cliente se sente realmente abandonado, né? Porque ele falou, eu quero ser tratado assim, e cada vez mais é desafiador, porque em relação aos públicos que a gente atende, porque os públicos, né, que você atende às vezes dentro de uma empresa, eles são variados, né? Então, você pode ter homens, pode ter mulheres. Então, às vezes você tem exigências diferentes. E o que a gente percebe quando a gente recebe um feedback de um cliente sobre um determinado produto ou serviço, às vezes é isso. Ele sente a necessidade de ser tratado de forma assim, algo pensado só para ele, né? Então, ele exclusivo, individual. A gente fala muito de personalização. E às vezes é isso que as empresas pecam, né? Porque elas acabam recebendo esse feedback, elas não trabalham isso, elas não se ajustam. Então, os feedbacks hoje, eles permitem que as empresas elas melhorem em todos os sentidos, né? Dentro das estratégias de marketing, até para fazer novas estratégias, né? E garante o quê dentro de tudo isso? Que a sua divulgação ela está sendo feita de maneira eficaz. E, consequentemente, você vai vender mais, né? Sim. A gente falou muito sobre criar uma estratégia de marketing, sobre estratégias de marketing. Na sua opinião, Cris, quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam ao criar uma estratégia? Eu considero que os maiores desafios é você entender e segmentar corretamente o público-alvo. Você vê como a gente fala bastante de público-alvo, né? Por quê? Além de você compreender corretamente isso, você vai ter uma rápida evolução, né, das tecnologias e plataformas de marketing, porque é difícil você acompanhar tudo isso, né? Então, a solução é investir em pesquisa de mercado, né, estar sempre atualizado com essas tendências e, principalmente, ser flexível para você ajustar sempre que necessário essas estratégias. Então, a gente vive isso, né? Um mês a gente está com uma estratégia, no outro a gente muda. Exatamente. Então, você ter essa flexibilidade, né? Eu acredito muito isso. Não é sempre algo linear. Você precisa entender a necessidade para você poder se adequar, né, ao quê? A necessidade do seu cliente. Então, quando a gente cria uma estratégia de marketing, a gente vai avaliar todos os pontos. E aí a gente vai avaliar, quando a gente fala de avaliar todos os pontos, qual a maneira que vai ser mais eficaz, né, para a gente poder atingir esse público-alvo. Sim. E, Cris, falando em tendência, público-alvo, estratégia, o que você espera, né? Quais são as tendências que você espera de marketing que terão maior impacto para o próximo ano? Olha, a gente percebe, né, no início do programa, contei um pouquinho aqui da minha história, né, para vocês, e nada é do mesmo jeito sempre. Eu tô há quase 30 anos no mercado e o que eu percebi? Uma evolução constante. Né? O mundo evolui, tudo evolui. E a gente precisa estar disposto a nos adaptarmos a essas mudanças, a adaptar essa evolução, porque o mundo não vai parar. E cada vez mais a gente vê novidades. Sim. A pandemia até acelerou um pouco mais esse processo. Mas o que eu tenho visto bastante, acompanhado, são as tendências do uso da inteligência artificial. A gente tinha muito medo, né, em relação a isso, uma certa resistência, porque era algo que a gente nunca tinha visto. As pessoas tinham até medo de ser substituída, né, pela inteligência artificial. Mas hoje a inteligência artificial a gente pode ajudar como uma ferramenta poderosíssima, não só na nossa área de brand, marketing, comunicação, mas para qualquer negócio, né? Também o marketing de conteúdo personalizado. Por que a gente fala de conteúdo personalizado? Porque a gente precisa entender que cada pessoa é única, que cada pessoa tem o seu modo de agir, né? Tem a sua personalidade, e a gente precisa fazer uma comunicação que ela se ajuste a essa pessoa. Então, a gente precisa ter esse olhar de conteúdo personalizado. A gente também precisa entender que quando a gente fala de, né, futuro, o marketing de influência também, porque a gente consome muito os influenciadores digitais hoje.
Não só os influenciadores digitais, mas profissionais em geral que estão hoje, principalmente na rede social, né? Por quê? A gente se identifica com alguns profissionais, porque a gente consome o conteúdo desses profissionais. Eu volto, ó, tá vendo? Conteúdo personalizado. Então, eu sigo profissionais, ou sigo influência. Essas pessoas me influenciam em algum momento. Então, isso eu acredito que também é tendência aí para os próximos anos. A realidade aumentada, que também vem crescendo, né? A questão da sustentabilidade, que toda empresa precisa trabalhar, né? A gente precisa colocar isso em pauta também. Eu acho que isso serão os pontos mais principais aí que a gente vai ter influência no futuro, né? E as empresas, elas precisam adotar essas tendências para que elas possam ter cada vez mais uma comunicação eficiente, um bom branding, boas estratégias de marketing, para que elas possam se posicionar e alavancarem seus negócios, né? Cris, você comentou sobre o marketing de influência, que já é uma tendência, mas que a gente espera que isso fique cada vez mais forte. E o que você acha sobre quando o dono do próprio negócio vira o influenciador? Você acha isso interessante? Você acha que é um caminho? Fundamental, uma ótima pergunta sua. É fundamental, falo muito isso para os clientes, porque você não pode depender de um terceiro. É bom você poder contar, ótimo. Quanto mais pessoas falarem do seu negócio, propagarem a sua marca, é muito importante. Mas a primeira pessoa que precisa vender o seu negócio é você. Por quê? Antes de comprarmos qualquer marca, nós compramos pessoas. Então, vou dar o exemplo da minha empresa. Antes das pessoas comprarem o serviço da minha empresa, as pessoas precisam comprar a minha imagem. Eu preciso vender credibilidade. Sim. Porque as pessoas sabem que por trás daquela marca existe a Cris Magaldi. Então, se as pessoas não comprarem a Cris Magaldi, elas não vão comprar nada. Porque as pessoas precisam entender que eu sou a minha marca. Então, se elas me comprarem, elas compram aquilo que eu estou vendendo. E a gente precisa influenciar pessoas para que elas possam nos comprar. Sim. Então, quando a gente fala de marketing de influência, o maior influenciador do seu negócio é você mesmo. Então, trabalhe isso em você. A gente sabe que tem muita dificuldade, né, de alguns empresários de gravarem um conteúdo nas redes sociais, né? Às vezes tem vergonha, tem medo de falar. O que a pessoa vai falar? Vai falar de mim? Vão me julgar? Não se preocupe com isso. Você tem ferramentas hoje, você tem maneiras de você se desenvolver, de você poder falar com segurança, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas que podem te ajudar e profissionais para te ajudar nesse processo. Treinamentos, né? Hoje, o importante é você ter o conhecimento, porque o resto você consegue se desenvolver. Mas nunca esqueça, não dependa de nenhum influenciador. A primeira pessoa que precisa influenciar o seu negócio é você mesmo. Sim. Você já respondeu a pergunta. Você disse que o importante é ter conhecimento, o importante é começar também, né, Cris? Não ter esse medo, né? Comece. Tem muitas pessoas que esperam ter muitos recursos para começar, né, Cris? Tem empresas que não conseguem contratar uma agência. O que você indicaria, assim, para elas começarem a dar uma alavancada no perfil? Elas buscarem, lógico. Primeira coisa, mostrar aquilo que ela sabe. Se ela não tem condições ainda de contratar uma empresa para fazer a gestão de maneira profissional, mas faça o básico bem feito. Fale daquilo que você faz. Mostre os seus diferenciais. Mas quais são os meus diferenciais? Você mesmo tem a resposta. Quando você recebe seu cliente lá na sua loja ou no seu consultório, enfim, no seu negócio, as pessoas elas trazem algumas questões para você. Essas questões, que são as dúvidas, que são as dores que você vai solucionar, já são conteúdos para você poder divulgar o seu negócio. Ali você já começa uma divulgação. Começa com o seu celular. Começa gravando vídeos, falando sobre um determinado tema, um problema que você resolve. Isso vai gerar, logicamente, engajamento. Faça, tenha constância, tudo que você se propôs a fazer. Não adianta você fazer um vídeo e depois não fazer nunca mais nada. Né? Então você tem que mostrar. Você tem que mostrar o seu diferencial, você tem que mostrar o seu valor, mesmo que naquele momento você não consiga fazer isso com um profissional. Mas
demonstre. Você tem uma ferramenta poderosíssima nas suas mãos, que é o seu celular e a sua rede social. E tudo é conteúdo, né? Tudo Falamos é conteúdo. sobre isso hoje. Sim. Nós estamos chegando no final, Cris, mas queria que desse tempo de você deixar uma mensagem final sobre a importância da comunicação e marketing no crescimento dos negócios. Bom, vou responder essa pergunta já aproveitando a deixa do que eu acabei de falar sobre a gente começar, né? Fundamental para qualquer empreendedor, empresário, independente do tamanho do seu negócio ou a fase que você está vivendo, nunca se esqueça que todo sucesso depende da sua dedicação. Então, o conselho que eu deixo é: estude seu mercado, estude seus concorrentes, identifique os seus diferenciais, mostre para as pessoas aquilo que você faz de melhor. Mostre aquilo que você tem, entenda que o que você soluciona, né, pode solucionar o problema de alguém. Então, você precisa contar isso para as pessoas. Tenha constância, como eu acabei de falar, disciplina e principalmente perseverança, né? E principalmente perseverança, por quê? Não é só num post, não é na primeira vez que você vai, às vezes, colher, né, os frutos da sua dedicação. Mas você precisa perseverar. Você precisa ter fé, principalmente. Não tenha vergonha de aparecer nas suas redes sociais. Também o que eu disse, o maior influenciador do seu negócio deve ser você. Não tenha medo de arriscar, porque às vezes a oportunidade da sua vida só depende do seu agir. Ai, arrasou, Cris! Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito gostoso. Obrigado pelo convite, Cris. Obrigada. Ai, gente, que pena que acabou, né? Ai, eu agradeço vocês pela presença, pelas perguntas, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho mais o meu conhecimento aqui. Sei que vocês já me escutam ali todos os dias, mas agora eu tive a oportunidade de compartilhar também com os meus ouvintes que me acompanham aqui todos os sábados. Tenho certeza que foi um presente para eles, Cris. Legal, gente. E estamos chegando ao final de mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Nossos programas ficam disponíveis em nosso canal do YouTube 91,7. Siga o canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E aproveita também para seguir as redes sociais da Paiquerê 91,7 e o meu perfil, Cris Magaldi. Essa foi a 27ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E todo sábado, à 13h, eu te espero aqui. Obrigada, Maeva. Obrigada, Gabriela. Obrigada, um ótimo Cris. sábado. E boa tarde, pessoal. Boa tarde. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldi. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.